Fala aí galera, bem-vindo ao Holycast, o seu podcast de RPG e cultura pop. Meu nome é Alexandre Blanco, E meu nome é Yuri Brami. bora dar o play? Bora! Bem galera, o episódio de hoje é uma continuação direta do episódio da semana passada, quando a gente fez um review do Baldur's Gate 3 no primeiro ato. Então, a gente vai dar continuidade diretamente, né Yuri? Animado? Isso aí, cara, bastante pra falar mais desse jogo maravilhoso. Mesmo o segundo ato sendo menor do que o primeiro, ainda assim, não deixou de ser tão incrível. Eu também senti isso na real, que o segundo ato era menorzinho. Não deixa. Não teoricamente foi pior, né? Mas eu também Não, senti nem ele um pouco, menorzinho. nem um pouco. Bom, então, gente, desde o começo aqui, tá? A gente vai focar muito mais na história e não tanto na mecânica como a gente fez no ato 1. Então, desde o começo, eu vou colocar aqui o alerta de spoilers, tá? Vai ficar bem grande aqui assim na tela, pra não ter erro. Então, pessoal que ainda não chegou aí, ou que se incomoda com spoiler, dá o pause, volta pro jogo, termina o ato 2 e Sim. depois volta pra conferir o programa. Isso aí. Bem, começando logo do início, que já tem diferenças do início do jogo, né, Yuri? Eu comecei por um lado do mapa, você começou por outro. Exatamente. Você chegou nas Terras das Sombras aí pelo caminho da superfície, indo pelas montanhas, e eu fui pelo caminho subterrâneo, indo pelo Underdark. São Cara. saídas diferentes no mapa. Tipo, quase opostas, né? Tipo, tem como dar a volta, mas são bem Sim, espaçados. são bem um opostos. do outro. Eu não me lembro qual o tamanho do mapa das Terras Sombrias. Ele chegava a ser tão grande quanto o primeiro, ou Yuri? Cara, é mais ou menos o tamanho do mapa do santuário lá. É bem parecido com esse tamanho. Não chega. O das montanhas eu não sei, porque eu não cheguei a explorar que nem você fez. Mas Não, é pequenininho. O da montanha é pequenininho. Então é o tamanho do santuário, mais ou menos o tamanho do santuário. Bom, então logo desse começo a gente já vai partir dali e a gente vai até onde, Yuri? A gente vai até o final do sonho, né? Do ataque Isso lá aí, final do sonho. Assim que acaba o sonho, você meio que aparece de volta no mundo real lá, no caminho para Baldur's Gate, já é o final do ato 2. No final do ato 2 do ato 3. Então, vamos lá, porque tem muita história, porque é a partir do ato 2 que a história em si engata fortíssimo, né, cara? Muita coisa, muita coisa. Bom, alguns adentos, né, pra gente, antes da gente começar, foi algumas coisas que faltaram no nosso review do ato 1, né, cara? Sim, a gente acabou esquecendo de falar de algumas partes, como por exemplo a presença. A gente mencionou um pouco, só que a presença geral do absoluto e da importância dele. A gente também deixou de falar da companheira dos sonhos que vai tentando te ajudar, entre aspas, aí, que eu não confio não. E você não aceitou a ajuda dela. Não, nem um pouco. O que eu tá falando é o seguinte, gente. Alguns conceitos que a gente falou pouco ou falou por alto no primeiro episódio. O primeiro conceito que ele falou, né, que é a absoluta, que é essa divindade, que é a divindade central da parada, né? E ela tá, tipo, tentando... Ela tem um objetivo próprio que a gente não sabe bem o que é, e ela tem os escolhidos próprios dela, da qual os seguidores dela chamam de almas puras. Só que esses almas puras são iguais aos nossos personagens, né, Yuri? Eles estão infectados com esse parasita. Estão com Tedpole, isso aí, estão com Tedpole na cabeça. Isso aí, esse parasita na cabeça, que inclusive ela fala direto com eles e também tenta controlar, né? Pelo menos é o que dá a entender nesse começo. Isso. A gente vai descobrir que não é bem isso. No final tem um plot twist absurdo. Gigante. Pegou tanto eu e o Yuri de surpresa. É uma parada realmente que eu pessoalmente não esperava. Pensei que ia... Eu também não esperava, cara. Então essa absoluta é essa divindade, né? E a gente tem alguns núcleos nesse início do segundo ato. O primeiro e o segundo ato é essa parada da absoluta, onde pro lado bondoso, que foi pro lado que eu e o Yuri a gente jogou, o pessoal tá falando, né, que a gente tem que ir até a torre do general desse exército da absoluta. Isso, pra poder parar o exército e tentar descobrir mais sobre o absoluto e sobre os parasitas, pra gente poder conseguir se livrar deles talvez, ou parar o plano. É importante falar que até esse momento a gente tenta diversas vezes, né, com vários personagens, tentar tirar o parasita da cabeça, mas todos dão errado.
Eles até dão dicas. Falam que o parasita tá com magia, um parasita meio diferente e tal. Isso, é alterado, tá com uma proteção mágica em volta. O que já leva a segunda coisa que a gente também esqueceu de falar um pouco do ato 1, que é a Companheira dos Sonhos, que é uma personagem que inclusive a gente participa da criação do designer gráfico dela, né? Isso, durante a criação, sim. Rosto, cabelo, essas coisas assim. Como se estivesse criando um segundo personagem. E essa personagem ela aparece nos sonhos. E é meio ambíguo o que ela fala, né, Yuri? Ela fala pra gente abraçar o potencial do parasita, fala que a gente tem que pegar esse poder, mas ao mesmo tempo ela fala que ela também quer se libertar do parasita, que ela não quer ser controlada. Então esse começo é bem ambíguo, é bem estranho. Demais. É bem foi difícil, por isso que eu não acreditei nela, cara. Quando ela falou isso, abraça o poder do parasita e tal, eu falei, minha filha, não, de jeito nenhum, tá doida? Não vou fazer isso daí. Tá doido? Eu não faço não. Mas na sua equipe o Astarion, ele quis. Cara, o Astarion, ele quis. Eu falei, beleza, você quer? Seu cérebro, seu problema. Pega aí o parasita e faz o que você quiser. Eu não tenho o Astarion no meu grupo, mas assim, será que ele não queria esses poderes elite só pela capacidade de ser um vampiro e poder andar na luz do sol com esse parasita, cara? Não, o Astarion é um personagem que a personalidade dele, ele gosta de poder, ele gosta dessa... Ele é muito soberbo pra muita coisa, entendeu? É o estilo dele. Então, isso quando ele pode ficar mais forte assim de graça, acho que ele quis, né? E tem essa companheira, né, dos sonhos que vai acompanhando e te ajudando, entre aspas, que também vai ter um plot twist desse personagem no final desse ato 2. Mas começando, vamos do início que tem bastante coisa pra falar. Yuri, quer começar? Como é que foi a sua chegada na Maldisombra? Cara, a minha chegada na Maldisombra foi, que eu falei, pelo subterrâneo, chegando lá. E uma das coisas que eu mais gostei, apesar de ter sido curto pra mim no começo, foi a presença da Maldisombra em si. O fato de você precisar ter que andar pelo local com luz, porque senão você toma debuff, maldição e etc. Eu achei bem interessante isso pra essa saga. A minha reclamação é que isso dura muito pouco tempo. Até você conseguir pegar a lanterna em si, que já mencionaram no ato 1, é você poder andar verdade. Por aí com a lanterna. A gente até esqueceu de comentar isso também, né? Que no final do ato 1 lá na fortaleza do Engar. Do Regar, isso aí. Do Engar. Do Engar a gente acha, né, o líder lá da fortaleza, que ele tem uma lanterna quebrada, né, cara? Sim, quebrada. Aí a gente pode examinar a lanterna e ver que a lanterna funciona com pó de fada ou com alguma coisa a ver com fada. Exatamente. E o Rashin, que é o líder do santuário, né, do primeiro mapa, do primeiro ato, o dos druidas que a gente salva no acampamento Goblin, ele até fala que o objetivo de vida dele é livrar a terra da Maldisombra. Ele fala que ele tinha um colega dele que tentou fazer isso e não conseguiu. Ele fala que não tem muitas formas de entrar na Maldisombra. É bem interessante o conceito dessa é a sidequest do próprio Rashin, isso, coisa que eu falhei e não consegui fazer. Mas continuando, cara, chegando lá já tem essa mecânica que eu achei bem interessante. E assim que eu chego lá, eu pelo menos pelo caminho subterrâneo, você esbarra com a patrulha dos apistas, que é o nome? Isso, os arpistas. Você esbarra com essa patrulha, você enfrenta um grupo de sombras e o combate eu achei muito interessante porque você, como tá no começo, você tem que ficar perto da luz. Você tem que ficar perto da luz porque senão você toma debuff. E eu não pude usar minha mecânica padrão, que era mandar o Astarion Ladino pra se esconder nas sombras da Sneak Attack. Aí foi um pouco diferente pra mim essa mecânica. Mas logo depois do combate já tem os arpistas te chamando pra base deles, etc. E assim você começa a descobrir um pouco mais do que tá acontecendo ali na Terra das Sombras. Cara, você vê como é que RPG é algo incrível, né? Porque pra mim foi completamente diferente, cara. Talvez porque eu iniciei no outro mapa, mas logo no começo do outro mapa, logo no começo do mesmo mapa, né? Só que do outro lado, vindo pelas montanhas, a primeira coisa que eu encontro é direto. Eu também tive o mesmo problema. Chegou na Maldisombra, buff, debuff, precisa de tocha, precisa de luz. Só que eu encontrei um grupo desses seguidores da Absoluta,
que automaticamente viraram pro meu personagem, falaram que ele era uma alma pura e tal, que um escolhido da absoluta, né, essa divindade. E eles falaram, disseram pra gente que você ia nos guiar até a torre. E aí o cara falou, nós precisamos de um guia. E eu usei os poderes do Elite, que você tanto despreza. Eu não uso nem um pouco. Eu usei os poderes do Elite pra chamar... você até tinha me falado o nome, Yuri, agora há pouco. Dryder. O Dryder, esse meio Drow, meio aranha, seguidora de Loth, né? Isso aí. E ele aparece com essa lanterna. Só que funcionando. E aí eu fui curto e grosso, ele falou umas paradas estranhas que eu ia servir, que eu não sei o que e tal. Só que ele não queria me dizer o que era. Aí eu peguei, matei todo mundo e peguei a lanterna pra mim. E aí que veio a surpresa, Yuri. Eu não sei aonde que você chegou a pegar a lanterna. Foi mesmo, quando? aí mesmo, com esse cara mesmo. Assim, eu peguei a lanterna logo depois dos arpistas, eu fui pra base dos arpistas, que lá você conhece a lista dos arpistas, a Jaheira. Lá você também é introduzido pra Isobel, que é a filha do general do Catterick Thorne. Que parece ser o principal antagonista, né, Yuri? Isso aí. Assim, até esse momento, parece que o arco ele se desenrola da seguinte forma. Você tem um parasita na sua cabeça, você tem que se livrar desse parasita, senão você vai virar um devorador de mente. E paralelo a isso, tá acontecendo uma junção de um exército em nome dessa divindade absoluta que vai atacar a cidade de Baldur's Gate. E esse exército tá sob o comando desse vilão principal, até então, chamado... Como é que é, Yuri? General Catterick Thorne, Isso aí, Catterick Thorne. E esse general aí, ele tem o nickname, né, o apelido dele, de O Imortal, porque ninguém consegue matar ele ou derrotá-lo. E até é uma das coisas principais da quest é você se infiltrar na torre para poder descobrir como tornar ele mortal, como você consegue derrotar ele. Isso aí. É um dos principais pontos de todo o ato 2. E é aí que começa a entrar na história do ato 2, que começa a se difundir, ficar mais interessante. Você estava falando da parte do que você encontra com os arpistas e tal. Isso, eu também contei com eles, desculpa te interromper, Yuri, antes de você falar essa parte, só para o pessoal entender como o RPG é interessante. Eu também encontrei esses caras, só que como eu já tinha pego a lanterna, e eu já tinha, porque a lanterna tem uma fada lá dentro, aí a fada tava tentando me passar a perna, mas aí ela soltou, quando eu ativei a lanterna, ela ficou com raiva, começou a me xingar, mudou completamente o caráter dela. Aí eu falei, não, agora você tá sendo sincero, mesmo me xingando, agora eu vou soltar você. Eu peguei, soltei ela e ela me deu um sininho. E esse sininho, ela protege o meu grupo da Maldisombra. Então logo no começo, assim que eu pisei no mapa, eu fiquei imune à Maldisombra. Então, assim, eu não sei se isso foi uma coisa boa ou uma coisa triste, porque eu acabei perdendo achei triste, cara. Eu achei triste. Eu acabei perdendo essa... Porque muita gente acha que dificuldade só serve pro mal, e não é. Às vezes passa uma mensagem. Eu acabei perdendo essa dificuldade dos debuffs da Maldisombra, essa necessidade, essas estratégias. Porque pra mim, desde o começo, eu tava imune a ela. Então... Pra mim foi rápido também, cara. Pra mim também foi rápido porque eu... Logo que eu cheguei lá nos arpistas, a Isobel, ela me dá uma benção de Selûne, da deusa do luar e tal. Ela me dá uma benção que me protege também da Maldisombra. Então eu tive um encontro de combate só no... Um ou dois, eu acho, contra umas vinhas sombrias lá, eu acho. Bicho de madeira. Com o debuff em si da Maldisombra sendo importante de luz e tal, e o resto tudo foi com a benção. Então não tive problemas no geral. Cara, eu não cheguei nem a ter nenhum combate. Então, tá vendo? Eu tive foi bem legal, só que infelizmente... eles poderiam ter estendido mais isso, né, cara? Esses efeitos extras é bem legal de participar, você ter que lutar de algum jeito, porque do jeito convencional não funciona, né? Exatamente, até que um combate que eu mais gostei de todo esse ato 2 foi um combate aleatório, totalmente aleatório Olha só! É do meio do local, quando você tá andando por uma vila destruída, você encontra alguns, acho que são demôniozinhos escondidos, e eles tinham uma ação que era literalmente de te silenciar. Eles passam uma corda no seu pescoço, te silenciam e te teleportam pra longe do seu grupo. Eu
eu acho que eu encontrei esses caras. Isso foi o combate mais legal pra mim, cara, porque foi difícil pra caramba, porque o meu grupo todo é de arcanistas. E quando você é silenciado, você não pode conjurar magia. É. Daí chegou todos eles, silenciaram meu grupo todo, separaram o grupo todo. E, cara, foi muito legal esse combate. O combate ficou muito mais difícil pro seu tipo específico de party, né? Sim, exatamente isso. Cara, bem interessante. Caramba, bem legal. Então, bom, aí você chegou lá naquele lugar, né, desse lugar dos arpistas, que eu também encontrei esses caras, mas deu um problema danado. Eles começaram a desconfiar de mim, porque eu saí do meio das sombras. Aí eu falei pra eles que eu tava do lado deles. Aí surgiu essas sombras, eu comecei a ajudar eles, mas eu não sei o que aconteceu, eles começaram a me atacar. Eu não sei se eu, sem querer, ataquei um deles, eu não sei mesmo. Acho que deve ter sido, cara, porque comigo eles não me atacaram. Eles não me atacaram mesmo. Eles ficaram e eu do meu não lado. me lembro de ter atacado eles, cara. De verdade. Cara, dano de área, acontece às vezes. Eu ajudei a matar as sombras e quando terminou, eu até pensei, pô, acabou o combate. Não, a iniciativa continuou. E eles começaram a atacar os membros do meu grupo. Aí, não teve jeito, eu fiz aquele meme do Homelander lá do RPG. Então vocês escolheram a morte e tive que matar todos eles, cara. Não teve como. Tanto que eu achei essa base que você tá falando, mas não foi eles que me guiaram, eu achei sozinho. Andando mesmo. Entendi. No caso, eu tive a opção de ser guiado, só que eu falei, eu encontro vocês lá, me fala onde é que é, daí marca no mapa e encontro vocês lá depois. Foi isso daí que eu fiz no caso. Aí chegou lá, né, e aí a gente descobre, que eu também descobri, né, porque essa parte acabou sendo igual, assim que eu cheguei lá, né, a gente chegou lá, a gente descobre que lá é onde tá aquele comboio de Tiflins. Que a gente mandou embora lá do santuário, porque a gente conseguiu que liberar tava tentando o local. Ir pra Baldur's Gate. Isso. Eles são emboscados pelas sombras e são... Na verdade, não. Eles são emboscados por seguidores da Absoluta, não é, Yuri? Isso aí, cara. E sendo sincero, cara, coitado desses Tiflins, eles são azarados demais, nossa senhora. Não, cara, não só isso. Você lembra aquele Tiflin do ato 1, aquele chefe, o vermelhão, que tem uma espada grandona nas costas? Lembro, só que eu não cheguei a encontrar ele não. Então, o que acontece, cara? Pelo visto você não encontrou ele então, eu vou te falar onde ele tá. Cara, eu usei um pergaminho de falar com os mortos em um dos corpos dos caras que morreram. E esse corpo falou pra mim que esse cara, ele meio que largou o grupo. Ele fugiu e deixou eles pra trás. Ele abandonou eles, cara. Caraca, e eu fiquei do lado dele, que safado. Eu também fiquei, na época lá do ato 1. E aí, quando eu descobri disso, eu falei, cara, esse cara vai ter que pagar pelo que ele fez. Só que aí, depois eu acho ele, a gente vai continuar, quando chegar eu vou falar onde eu achei ele. E eu vi que não é bem assim. Mas é lá que você encontrou, então, nesse lugar que você encontrou a Isobel, né, Will? Isso, a Isobel, uma personagem que eu adorei, que é a clériga de Selûne e filha do Catterick Thorne. É a pessoa que te abençoa, e logo depois que ela te abençoa, tem um ataque lá dos enviados pelo Catterick, um bando de diabos, todos eles voadores, chega no local e começa a tentar sequestrar a Isobel. Você defender o local, proteger ela e tal, pra eles não levarem ela pro pai dela. Achei bem interessante o combate também, foi bem legal. E logo depois disso é que a missão vira... a Jaheira fala que ela vai encontrar comigo lá na torre, assim que eu estiver pronto pra poder fazer o assalto final à torre lá do Catterick Thorne. Só que eu, no caso, deixei isso de lá, depois eu comecei a explorar o local primeiro, pra depois ir pra lá fazer isso. Caramba, que doideira, né, cara? Tipo assim, a Isobel, que é uma personagem extremamente importante no ato 2, você acredita que eu não tive nenhum contato com ela, cara, até o final do ato? Cara, você não chegou nem a ler nada sobre ela lá na tumba do... Eu achei livros que falavam dela, mas assim, sendo bem sincero, eu já tava passando tão rápido que eu não associei e eu nem procurei ela. Entendi. Pra mim, eu até achei um livro que dizia que ela tava morta. Aí depois eu achei outro dizendo que o pai dela ressuscitou ela, mas, sendo bem sincero, não tive nenhum encontro com ela, cara. A parte que eu encontrei com ela foi na final da quest. Porque toda essa quest, gente... porque assim,
esse vilão principal que aparenta ser, que é o Imortal, o General Cassidy Thorne, ele, como o próprio nome dele diz, ele é imortal. Então não dá pra vencer ele no combate. E o principal do ato 2 é derrotar ele. Então você tem que achar um jeito de derrotar ele. E eu fiquei surpreso e gostei, Yuri, não sei se isso foi com você, que o modo de derrotar ele, como é que eu posso explicar? É algo que não tinha nada a ver com a quest principal. Que assim, nada indicava que era uma quest pessoal de um dos integrantes do grupo, cara. Sim, da Shadowheart, cara, sim. Eu gostei muito disso, tanto é que, cara, eu fiz a quest da Shadowheart antes de fazer essa do Catherick Thorne e eu nem me toquei que eu tinha feito a parada de... A principal. Isso, de deixar ele imortal. Eu nem sabia disso, cara. Eu só fui me tocar lá na frente. Cara, assim, eu fiz um monte de coisa nas Terras da Maldisombra antes. Inclusive, a gente tava conversando um pouco antes de começar o programa, aquele garotinho do Pique-Esconde. A garotinha do Pique-Esconde. Sim. Que você brincou de Pique-Esconde com ele e eu não brinquei. Você só massacrou a família dele toda, coitado do Pô, cara, o bicho é o bicho dos infernos que aparece do nada, falando Mas que era um tava garotinho, sozinho. cara. Ah, não, cara, era uma sombra, igual as outras, que eu me esqueci de terminar. Então, você brincou com ele de pique-esconde e aí eu tô em dúvida, Yuri. Quando você terminou, o que aconteceu, cara? Porque eu tenho uma surpresa pra te dar. Como é que foi essa parte dele? Eu terminei, cara, foi muito rápido, não teve nada demais. Foi o pique-esconde, assim, a pique-esconde não é com ele se esconde, só que fica os pais dele, sombras procurando você em volta. Daí você tem que ficar fugindo e tal. Eu encontrei ele na primeira vez de boa e na segunda foi no acidente. Ele passou do lado do meu personagem que tava comigo, do grupo, ele foi percebido e pronto, acabou. Foi rápido assim. E logo na sequência ele fica meio chateado porque ele é um mau perdedor, ele não gostou de perder, fica chateado com isso. Mas fala, beleza, toma aqui esse anelzinho, acho que um anel que ele me deu foi acessório, um anel e um cordão. Me deu um acessóriozinho, toma aqui de presente pra você, porque você ganhou e mete pé. Foi isso. Então, cara, pra mim foi diferente. Ele pediu pra brincar, eu falei que não ia brincar com ele. Ele invocou o mãe, o pai e o cachorro. Eu matei os três. E aí ele começou a chorar e sumiu. Depois eu descobri que, sabe o Hashin, o druida? Que o sonho dele era acabar com a Maldisombra. E ele fala que tem um cara, que ele fala que sabe o porquê da Maldisombra. A Maldisombra é um poder bruto, não controlado, de um conhecido dele, que tem a forma de uma criança e tal. Olha só! E o que acontece? A Maldisombra é porque essa criança, esse poder ancestral em forma de criança, se dividiu em dois. Um que ficou selado em um lugar e um que é a criança responsável pela Maldisombra. E adivinha quem é a criança responsável pela Maldisombra? Esse moleque. Esse moleque que se brincou de pique-esconde, cara. Mano, eu sinceramente não sei como Você teve que matar ele, é isso? Então, eu não sei como eu completei a sidequest dele, cara. Eu sei que eu voltei, falei com o Hashi, aí depois voltei, falei com um corpo morto de um Githyank que tava lá. Aí ele me explicou alguma coisa, aí quando o Hashi apareceu, o garoto apareceu. E aí meio que eu consegui convencer o garoto a se juntar com a parte boa dele. Pra juntar a parte que era a responsável pela Maldisombra. Você fez o Yin Yang deles se juntarem, basicamente. Isso, exatamente. Perfeito. É exatamente isso. Aí quando eles se juntaram, não é na mesma hora que a Maldisombra cai. Eles só falam que vai acontecer alguma coisa que a Maldisombra vai cair. Não, você resolveu. Mas não cai nesse momento, não. Interessante. É uma questzinha legal, inclusive pra chamar a parte boa dele, o Hashi tem que entrar num portal e o portal fica aberto. Aí ele fala que as sombras vão tentar fechar o portal. E aí a gente tem que proteger o portal enquanto o Hashi volta pra parte boa. Interessante. É bem da hora, de verdade mesmo. É bem legalzinho a quest dele. Gostei, cara, gostei. Mas não nada disso. Voltando pra quest principal, que não é tão principal assim, porque é uma quest pessoal de um dos personagens. Tem esse Shadowheart. Tem esse ponto de encontro, né? Da Shadowheart, lá no mapa. Aparecendo isso, que a quest da Shadowheart, ela começa desde o ato 1, que a gente acabou que não falou tanto assim dela. Verdade. Mas ela começa que ela quer
ela quer seguir o caminho da deusa dela, Char. A deusa do sofrimento e do... Que no D&D padrão é uma deusa maligna, diga-se de passagem. Cara, eu não conheço muito o Char do D&D padrão, cara. Não conheço mesmo. Não, a Char é uma deusa maligna. Eu procurei no Google. Entendi. E já começa com esse objetivo dela que ela descobre que nesse local tem um templo dedicado a Char. Dedicado a Char e aos servos mais devotos dela, os Dark Justiciários. Que são tipo os inquisitores, né? Isso aí. São esses tipos de inquisitores dela. E ela quer ir pra lá pra poder talvez tornar uma das inquisitoras também. E tá aí a quest dela. Só que, cara, desde o começo já começa. É muito esquisito porque todos os servos de Char têm as memórias deles seladas. Isso, apagadas, seladas. Não, acho que é selado, não é apagado. Isso, selado, porque. E ela fala que ela não precisa saber, porque ela confia nela. Só que, cara, desde o começo é tudo muito estranho a parte da deusa, sabe? E eu sempre fiquei meio assim com a Shadowheart, meio que tentando tirar um pouco ela desse caminho, colocar ela no caminho mais da luz. E a gente descobre tudo isso lá no templo. No templo que a gente tem um insight muito maior do que tá rolando. Porque logo no templo a gente vai... Assim, é bem interessante essa quest no templo. Pra mim, pelo menos, foi inclusive a melhor parte desse segundo ato. Também concordo, de longe. Na minha opinião. Logo que a gente entra no templo, a gente encontra o Rafael, que é um demônio que apareceu, pelo menos foi assim comigo, não sei se ele apareceu pra você também, Yuri. Apareceu, tentando fazer barganha e tal. E inclusive, na hora ele falou que tinha um inimigo natural lá dele, que eu deveria matar, uma besta horrível que deveria ter morrido. E eu achei que ele tava falando do Baltazar quando eu tinha começado a entrar, mas não, cara. Ele tava obviamente falando da Simar, pô. Não, era o Baltazar, não era não o Baltazar? Era o Baltazar, então tava certo? Era o Baltazar, cara, que ele falou pra te matar. Eu não sabia, porque, tipo assim, ele não chegou a falar um nome nem quem que era ou como é, ele só falou que tinha uma besta lá horrível. Não, ele fala que é uma coisa dos infernos e tal, que foi preso. Ele menciona uma coisa dos infernos, é o Baltazar mesmo. Agora tu me deixou na dúvida. Ele até fala o nome da raça do Baltazar, que eu esqueci o nome. Não é Pitfin, não é nada disso não. É um tipo de demônio lá, que ele fala que tem um desses presos lá dentro, que é o Baltazar. Mas o Baltazar não tava preso. Tava sim, o tempo tava selado, Alexandre. O tempo tava selado. Não tava não. Tanto que na torre tem o quarto do Baltazar na torre. O Baltazar tava lá pra pegar a Simar. Ele não tava preso lá dentro. Pera. Você tá me confundindo. O demônio lá de baixo, não. O Baltazar não é o demônio. O Baltazar o demônio é o conselheiro do... O Baltazar é o conselheiro do Ketheric Thorm, cara. O cara que fez a prisão da Simar. Cara... O necromante. Isso, o necromante, sim. Não, ele não. É que você matou ele muito rápido. Eu matei ele muito rápido. Assim que ele falou alguma coisa de absoluto, eu só falei, tá, beleza. Eu falei, só espera um pouco aí. Daí, quando eu falei isso, eu esperei ele virar as costas, modo furtivo, sneak attack, bola de fogo e tal. Aí foi em cima do nele. Não, pô, ele era um personagem, tipo, principal da história. É que tu matou ele sem ele poder reagir. Exatamente isso. Mas aí o que acontece? Mas enfim, só continuando, o que o diabo lá queria que a gente fizesse era matar o diabo lá de dentro, não o demônio lá embaixo, aquele que fica invisível. Isso, esse aí, eu não lembro o nome dele. Então, pra mim, esse cara aí, esse diabo que fica lá embaixo no templo de chá, ele foi completamente perdido, cara, porque eu não entendi a lore dele, eu não entendi porque ele tava ali. Cara, ele tava selado ali por algum motivo e o Rafael lá queria ele morto. Isso daí que eu entendi. No final, então, eu fiz o que ele queria, porque eu não entendi nada, eu só cheguei lá, do nada tinha aquela pantera negra que tem... Cara, Displacer Beast. Que tem no filme do Dungeons and Dragons até. Cara, então, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu ataquei a pantera, do nada apareceu a iniciativa do demônio e dos caras dele, eles começaram a me atacar, cara, eu tive que matar todo mundo. Comigo foi igual. Eu não entendi nada do que aconteceu ali, cara. Eu não tive nem a chance de conversar, não tive a chance de fazer nada. Eles só vieram pra cima. Eu matei eles. Não foi legal o combate,
Mas essa parte da chá é realmente a parte mais legal da história, porque a gente não entra lá pra fazer a missão principal. A gente entra lá por causa conta da Shadowheart, da quest dela e tal. E eles apresentaram os minigames, né, Yuri? Cara, eu fiz todos. Eu também fiz. Eu acho que tem que fazer todos, senão tu não consegue pegar as esferas. Você não precisa fazer todos, não. Você precisa só de alguns. Não são todos, não. Você precisa de 2 esferas, eu acho. Não. Precisa de 3. É porque a última você tem que colocar... na verdade, você precisa de 4. Eu acho que é 4. E a última tu coloca mais de uma esfera. Não me lembro. Você tem que fazer algumas lá pra poder pegar as esferas, gente. Sim, isso aí. Aí você pega... São 4 minigames e você pega uma quinta esfera com o demôniozão lá. Você pega uma quinta esfera com o demôniozão. Que? Eu não sei, eu não tô sabendo disso não. Que esfera é essa? Lá do lado do trono dele tinha uma dessas esferas também. Rapaz, eu não me lembrava disso. Devo ter pegado sem querer. Provavelmente. Cara, eu tô te falando, esse lance do demônio foi a coisa mais voada que passou. Eu não entendi nada que aconteceu ali, cara. Tanto é, cara, que eu fiz o demônio primeiro, daí eu peguei a esfera dele, liguei a passagem lá do meio do templo, daí sim que eu fui lá pra baixo pra fazer os minigames. Entendeu? Cara, o meu foi completamente diferente. Eu cheguei no templo, aí fui atacado pelas sombras, né? Aí, pelas sombras não, pelos guerreiros lá de chá. Isso. Aí e até eu descobri que tinha que destruir os portais. Até descobri que tinha que destruir os portais. Sério, cara, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu demorei um pouco, eu tava com sono já na hora, cara. Aí apareceram esses esqueletos mortos-vivos que estavam me ajudando por algum motivo que eu não sei. E aí eu descubro que é o Baltazar, que é esse conselheiro, sei lá, braço direito do Catherine Storm, que o Yuri dizimou em poucos segundos. E aí eu encontrei ele e ele me explicou. Ele falou que eu era um servo da Absoluta, falou que ele deveria me servir. E aí, como eu queria ajuda, eu falei, tá bom. E eu fui seguindo com o plano dele ali por enquanto. Só que ele não fala o que tem embaixo do Templo de Chá. E, cara, isso foi legal. Essa quest foi realmente muito boa, cara. Muito bom mesmo, cara. Que você vai fazendo as provações pra poder se tornar um Dark Justiciar da Char. Você faz todas as provações, são bem legais por sinal, são minigames bem legais. Tem de stealth, tem de quebra-cabeça, tem de combate também. Tudo bem legal. Só que no final você encontra um portal. Não, pera. Antes de dar continuidade, temos que dar destaque pra uma coisa que você percebeu e eu não percebi. Cara, fala do cara que virou rato. Cara! É na base do templo. Tem uma estátua, tem uma espécie de uma estátua cheia de ratos. Tem um combate com os ratos, que até foi bem engraçado pra mim, porque eu liguei a muralha de fogo, guardiões espirituais, e os ratos só iam pra cima de mim. Eles morriam, sem fazer nada. E eu só fiquei parado vendo a fogo de artifício explodindo na hora toda. Só que no final do combate tem um altarzinho do lado da estátua, com livros lá. Aí você para ler os livros e conta a história de como um cara, um servo de Char, teve a ideia de se tornar muitos, e ele fez o ritual para poder fazer isso e tal, dos ratos. E basicamente o cara, ele se dividiu em uma legião de ratos. E quando você mata o último rato, ele volta à vida e começa a te xingar. Fala mal de você, por que você fez isso, que era o plano dele pra servir a deusa dele, isso, aquilo. Eu falei, beleza, cara, morre aí. Eu matei ele também e foi isso. Muito bom, cara. Muito bom. Simples assim. Mas continua, Yuri. Só queria deixar bem claro esse lance aí do rato. Eu não percebi nada disso, gente. Quando o Yuri me falou, eu achei fascinante essa Você não chegou a matar o cara, não? Quando você matou todos os ratos? Cara, então, toda vez que eu não matei os ratos. Toda vez que eu chegava lá, os ratos falavam comigo. E eles eram todos grosseiros. Falavam, essa é a nossa casa, que não sei o que. Você não foi, então, pra base da estátua? Você não foi pra base da estátua? Eu achei a base da estátua, achei um rato sentado no trono lá. Mas eu não fiz nada, eu só ignorei. Eu falei, dane-se, é um rato, velho. Não, eu não tinha trono não, tinha um ritual lá, você não chegou nos pés da estátua. Não, então não. Então eu não cheguei mesmo não. Eu não vi ritual nenhum não. Assim que você bota o pé nos pés da estátua, tem combate automático, os ratos vão se destacar, automático. Não, então com certeza eu não fui. Nesse lugar. Pensei que eu acho que eu tava falando de outra estátua. Que tem uma estátua grandona lá no final. Mas não é de homem mesmo não, acho que é uma estátua de Char, inclusive.
Não, esse trono com os ratos do lado é o trono do demônio lá que o Rafael te pede pra matar. Mais uma prova. É o trono do Rafael. Eu não entendi nada desse demônio aí, tá cara. vendo? Enfim, continuando. No fundo do templo, o objetivo central tem um portal que leva você pra Shadowfell, o plano das sombras. Antes disso, diga-se de passagem, tem uma cena da Shadowheart conversando com a deusa dela, né, Yuri? Cara... Você não viu essa cena? Não teve. Cara, antes de chegar nesse portal, a Shadowheart fala que ela tem que orar para a deusa dela. Ah, e não, teve sim, verdade, teve. E eu, como o bom enxerido que sou, usei meus poderes Elite pra entrar na mente dele e ouvir o que a deusa achava. Eu deixei ela na privacidade. Então, cara... Eu fui um bom namorado pra ela. Cara, nessa hora é engraçado, porque eu ouvi a conversa. Ela falou assim... A Char tava falando com a Shadowheart, e ela fala assim, tem algo que eu quero que você mate. Tá aqui essa lança pra você matar esse algo, e assim, essa é a sua missão. Aí do nada ela fala assim, mas toma cuidado, porque a nossa conversa está sendo ouvida por esse cara que tá do seu lado. A deusa falou isso. Aí a Shadowheart levanta com muita raiva, falando, você não tinha o direito de ouvir, você tava ouvindo, que não sei o quê. Aí quando ela levantou... Você não é um bom namorado. Não, quando ela levantou a bola, eu não tava em relacionamento amoroso com ela ainda. O engraçado é que quando ela falou isso, eu mandei pra ela. Eu tinha uma opção lá embaixo e eu mandei pra ela. Eu falei, olha só, eu não sou seguidora de chá não, cara. Eu tenho que saber no que eu tô me metendo. Se você não vai me falar, eu vou descobrir. Eu vou seguir tudo que você quer sem saber o que eu tô fazendo. Não é assim não, cara. Eu tenho que saber o que eu tô fazendo. Aí ela ficou quieta, não falou nada, porque depois dessa argumentação, eu acho que... Não teve o que falar, Ela não teve o que falar, cara. E aí tem o portal, cara. E a gente entra no portal em Shadow... Como é que é o nome? Shadowfell. O Reino das Sombras, a tradução? Cara, é o mundo das sombras. É meio que um mundo espelhado do mundo material normal, do plano real. Que é meio que um espelho sombrio do mundo real. É bem interessante Shadowfell. E a gente começa a descer, né, numa parada meio sem gravidade. E pra você, como você matou o Baltazar, pra você não foi assim. Mas comigo, quando eu cheguei nesse portal, o Baltazar veio junto comigo. Ele entrou em Shadowfell e começou a descer comigo. E ele falou assim, você pode me auxiliar ainda, venha comigo. E ele começou a flutuar, descendo, e eu fui com ele, seguindo o que tá lá embaixo. E aí... Ele faz, porque comigo não teve nada disso. Então, é aí que tá. É aí que vai ser, eu acho que a maior diferença nossa no segundo ato. Porque quando a gente chega lá, eu tomei uma enxurrada de informação de uma vez só. Inclusive, Yuri, até uma dúvida. A Isobel, ela chegou a comentar alguma coisa, já que você conheceu ela antes, ela chegou a comentar com você que ela era filha do Ketherick Thorm? Ela chegou a comentar com você esse lance da Aasimar, alguma coisa assim, cara? Cara, ela chegou a comentar de uma amante dela sim, só que não entrou em detalhes da Aasimar e ela até comenta que, ela até pede desculpas depois, eu não contei nada pra você sobre o meu pai porque eu não sabia qual seria a reação e tal, então ela não comenta do Ketherick Thorm não, verdade. Você descobre meio que lendo os livros depois do Templo de Shar lá. Eu achei que talvez ela pudesse soltar uma informaçãozinha ou outra, mas o jogo deu uma contida nessa parte então, né? Sim. O jogo faz com jeito, porque pelo jeito ela não quer revelar. Isso aí, é uma coisa. Como todo mundo é inimigo do pai dela, daí de repente ela fala, é meu pai, tá? É meu pai. O general do exército que vai destruir Baldur's Gate é meu pai. Não pega bem, então... E quando a gente chega lá embaixo no Shadowfell, a gente tem a primeira surpresa, porque esse ato 2, por mais que ele seja mais curto, eu pessoalmente gostei muito dele. Até mais do que o ato 1, não sei quanto a você, cara. Cara, eu gostei mais do ato 1. Você gostou mais do ato 1? Eu gostei mais do ato 2. Em termos de história, eu gostei... Esse ponto da Shadowheart eu gostei mais que o ato 1.
Só que, no geral, o ato 1 é melhor pra mim, de verdade. Eu gostei mais do ato 2 por conta da quest principal mesmo. Inclusive, eu não sei se você chegou a perceber isso. Saindo um pouco agora da quest da Shadowheart, a gente já vai voltar pra concluir, mas saindo um pouco, nessa Terra das Montes Sombras aí, cara, tem um ponto de interesse que é o Exército da Absoluta, comemorando lá no canto do mapa. E eu não entrei lá. Eu poderia tentar, talvez seja pelo caminho maldoso. Não, eu lá não não tem como entrar não, você só vê o exército de longe, que lá é a passagem pra Baldur's Gate. Você vai pra lá. Não dá pra entrar não, lá? Não. Lá tá marcado assim, passagem pra Baldur's Gate. Você tenta passar pra lá, eu tentei passar pra lá, só que Eu não aparece tentei. exército. Eu completei a caminho. quest e aí eu não pude ir. Eu achei que eu tinha perdido coisa, então eu Não, peguei. perdão. Lá seria o caminho normal pra Baldur's Gate, só que diz assim, o exército está no caminho, você não pode passar. Olha só. Então, bom, eu pensei que eu tinha perdido coisa. Já é uma boa notícia. Ou uma má notícia, né? Menos coisa pra descobrir no próximo ano. Só que, voltando pra quest da Shadowheart, né? A gente desce até o final de Shadowfell, né? Não o final de Shadowfell, mas o final dessa parte do mapa. E a gente tem a revelação. Uma revelação que tá vai preso, direto. Uma revelação que vai direto com a quest principal. A gente foi fazer uma coisa que não era a quest principal, mas tem a ver com a quest principal. Que é a presença da Night Song, que é uma coisa que já mencionaram aos pouquinhos no Anato 1. Tem uma quest, encontra Night Song, que você não sabe o que é. Que parece ser uma arma e tal. Isso é muito louco, porque lá atrás a gente conheceu um grupo de mercenários que foi contratado por um cara de Baldur's Gate para encontrar essa arma antiga, lendária, chamada A Canção da Noite, Night Song. Isso aí. Só que ele fala que tentou, deu uma merda no caramba, ele não conseguiu, muita gente da equipe dele morreu, e ele chega e fala, não vou mais caçar, se você quiser, o problema é seu. Toma essa missão e se vira aí. Só que a gente não consegue achar a Night Song no primeiro capítulo. Só que o final do primeiro ato indica que a Night Song está nas terras amaldiçoadas pela Maldisombra. Só que além disso, a quest para, ela morre, ela não fala nada. E olha que doideira. A quest da Night Song, dessa arma lendária, a quest principal do jogo e a quest da Shadowheart, a gente descobre nesse momento. São todas a mesma quest, cara. Era a mesma coisa. E o que tem lá no final, Yuri? Uma Aasimar, uma filha direta de Selûne, a deusa do luar. Cara, uma anjo, que seria, né, numa tradução... Sim. bem grosseira, mas é uma filha da deusa da lua, que inclusive é a deusa da Isobel, a filha do Ketheric Thorm. Isso aí. E se eu não me engano, eu achei em algum livro, eu acho, posso estar errado, que também era a deusa do Ketheric Thorm, tá? Sim. Não, a própria Isobel fala isso depois, que tanto ela quanto o pai dela eram devotos de Selûne. Eram devotos da deusa do luar. Aí a gente vê essa anjo. E no meu caso, você não teve o Baltazar. Mas é ali que eu recebi uma enxurrada de informação de uma vez só. Nem precisei ler livro. Ele me contou tudinho. Ele falou que foi ele que prendeu a Aasimar ali, a anjo ali, daquele círculo ritualístico. Ele falou que a Aasimar é imortal e ele prendeu ela à alma do Ketheric Thorm. Então, por ela ser imortal, ele também é, porque todo o dano que ele toma vai direto pra ela. E como ela não morre, ele não morre também. E aí, o Baltazar tava lá pra pegar essa Aasimar, essa anjo, e levar ela pra Thorm pra colocar ela num lugar, sei lá, mais favorável, digamos assim. Entendeu? Sim. Entendi. Cara, no meu caso, eu descobri isso tudo, só que foi porque a própria Aasimar, depois que eu libertei ela, a Ailyn, que é o nome dela, Dame Ailyn, ela conta história. Ela conta história que ela estava vinculada ao Ketheric Thorm e por isso ele era imortal. Ela conta isso também. E aí, quando ele falou que ele ia libertar e era pra eu ajudar, eu falei que não. E aí começou um super combate lá embaixo, cara. Mano, o Baltazar, ele invocou, sério, uns 12 ou 13 mortos-vivos. Caraca! Um mini exército. Exército não. Mas um mini grupo ali e ele junto. E cara, vou te falar,
Não, o Batalha era forte, tá? O Batalha era forte. É, foi meio dificinho, e não foi fácil não, cara. Eu só consegui ganhar dele de boa, cara, porque eu peguei ele de surpresa com o Sneak Attack. Ele tentou fugir lá em cima quando eu peguei ele, daí eu consegui matar ele com facilidade. Só por isso mesmo. Cara, esse foi difícil, cara. Esse combate foi difícil. E quando eu terminei o combate, aí eu creio que foi pro mesmo caminho, né, Yuri? A escolha da Shadowheart. A história da Shadowheart, a decisão dela, que a deusa dela, Char, ela falou pra usar essa lança divina pra matar ela. Pra matar essa deusa. E tem um discurso muito bom, inclusive, do roteiro do jogo, que é o jeito com a Night Song, a Aileen. É Aileen? Isso, Aileen. Ele reage à vista da Shadowheart. Ela já vê a Shadowheart falando assim, típica da sua deusa. Manda uma criança que não sabe nem o que tá fazendo pra matar a filha de outra. Cara, e eu fiquei pensando assim... Cara, e ela ainda fala uma coisa, é uma coisa no sentido, você ainda está com medo dos lobos, como sempre esteve, uma parada assim. Isso mexe com a Shadowheart. Mexe porque tem uma revelação que ela te faz. É só pra você, quando você tem uma relação amorosa com ela no ato 1, ela te faz uma revelação falando do passado dela, de como que ela tem medo de lobos por causa disso, que lobos perseguiram ela na floresta, ela foi salva pelo culto de Char e tal. E é uma coisa que ela só falou pra você, pra mais ninguém. E a Aileen sabe disso por algum motivo que a gente não sabe. E aí tem a decisão da Shadowheart. Ela pega a lança, essa lança divina, né? Pra matar ou poupar a Elen. E no meu caso, eu achei que por isso ser a quest da Shadowheart, eu achei justo eu não me meter. Então quando apareceu várias opções lá, eu não falei nada. Eu só falei... tinha lá a opção, eu falei, faça o que você achar que você tem que fazer. E aí eu deixei com ela. Cara, eu não escolhi essa opção não. Eu escolhi a opção de falar pra ela, você é livre, você que tem que fazer as suas próprias escolhas. Não escolha forçada por ninguém, nem por um deus. Foi o que eu falei pra ela. Aí, mas você falou isso rolando persuasão pra ela não matar o anjo. Persuasão CD30. CD30. Tirei crítico. Opa. Tipo, a decisão é sua. Mas eu tô falando pra não fazer. Exatamente. O meu não, eu falei mesmo. Falei, cara, é sua, só que conviva com a sua própria decisão. Faça o que você achar que tem que fazer. E na minha Shadowheart, a sua também, que a gente já tinha até conversado sobre isso antes, ela pega a lança e joga pra longe, né, cara? Ela decide para a vida da Simar. E é aí que a gente dá mais um passo na quest dela. Ela fala a anjo. Aí tem uma das cenas muito legais. Yuri, a cena da Simar se libertando. Cara, eu não posso falar muito porque foi demais pro meu notebook renderizar aquilo. Que isso? Sim, é sério? Alexandre, sério, a cena rodou em 5 FPS no meu notebook e. Nossa senhora, foi horrível de ver. Não, pera aí, gente. Para tudo aqui o vídeo. Yuri, entra no YouTube agora, cara. Você vai fazer esse react agora aqui comigo, cara. Entra aí, YouTube. Cara, me manda o link aí do vídeo, por favor. Baldur's Gate 3, Night Song. Aqui, sério. Vamos lá. Aqui, cara, pelo amor de Deus, velho. Cara, a minha, pra você ter ideia, foi ela passando por um mundo sem textura, sem árvore, só o chão, você tá renderizado. Não, tudo. Cara, não dá. Não dá, velho. Porra, não, pera aí. Te mandei o link aí no Telegram, cara. Abre aí comigo, vamos ver isso aí, cara. Vamos ver isso aí. Ó, pode pular direto pra parte... Eu tô vendo aqui, como eu tô vendo. Cadê? Pode pular direto pra parte 4. 4 minutos. 4 minutos. Tô vendo aqui, 5 minutos até. Rapaz. Olha essa música, cara. Cara, a música é boa mesmo. Cara, não, cara, o meu jogo foi tão lerdo que nem a música renderizou direito na hora. Tá vendo, gente? E isso que dá pra jogar com um PC ruim, tá vendo? Não ruim, mas não bom o suficiente pra poder rodar o jogo. Tá agora 6 minutos pra poder ver a CG aqui dela. Achando na edição, depois vai ter que ajustar isso aí. Aqui é ao vivo. Cara, agora essa finalzinha cena... CG.
Dela voando aqui pro horizonte. Pô, cara, nada a ver com o que eu vi. Nada a ver com o que eu vi. Cara, essa cena eu achei incrível e pra mim, na minha opinião, tá? Desde o ato 1 até o final do ato 2, eu já estou jogando o ato 3, não teve cena melhor do que essa, cara. Essa foi a cena mais impactante e a melhor CG. Não é bem CG, né? CG em tempo real, sei lá. Mas foi a melhor de todas, Yuri. Pra mim, Sim, foi. cara, sim. Muito Cara, bom, foi verdade. absurdo, de verdade. E a música épica de fundo aqui, nossa, muito bom Pô, mesmo. e a gente ganha essa aliada, que é essa anjo de Selûne, a deusa da lua, contra o Ketherick Thorm. E é aí que eu não sei, Yuri, se vai ser igual pra todo mundo. No meu caso, logo que eu libertei ela saiu voando com ódio nos olhos, falando que ia atrás do Ketherick Thorm. Cara, comigo também foi assim. Ela saiu voando, eu vou atrás dele e tal. Eu falei, ok. Daí, cara, nessa hora, como já tava a Jaheira lá esperando pra poder ir fazer, eu falei, tá, né, vamos lá. Então comigo foi diferente. Nessa hora eu falei assim, ó, perdi tudo que eu não fiz, ficou pra trás. perdi. E aí eu fui correndo pra torre, né? Logicamente. Só que eu fui um pouco diferente, que eu me arrependo. Eu me arrependo, Alexandre, porque no meu caso, sabe os arpistas da Jaheira e tal? Ela tava lá na frente pra poder fazer a emboscada. Só que eu não fui com ela pela porta da frente. Eu entrei pelo subsolo, porque eu me esqueci dela. Eu esqueci da Jaheira. Eu entrei pelo subsolo. Daí quando eu saí quando eu saí na parte da superfície, tava rolando combate já. E tava todo mundo, sobrou só 2 carinhas lá quando eu saí, um exército na frente e eu no fundo, no salão lutando. Quando eu cheguei na frente, tudo morreu. Cara, eu fiz a mesma coisa. Cara, eu entrei pelo flanco do castelo. O que acontece? Só que comigo foi diferente. Quando eu entrei no castelo pela porta dos fundos, eu não sabia que os arpistas já estavam atacando. Eles seguiram a anjo. Eles viram a anjo e eles falaram, é hora de atacar! E eles foram. E como eu não conversei com a Isobel, eu não fiz a quest que você fez, eu nem sabia, cara, que eles iam atacar, velho. Senhora. Quando eu cheguei, já estava rolando uma porradaria em Comigo tempo também, real. cara. Comigo também foi a porrada em tempo real. Cara, e o pior é que você só vai escutando barulho. Você vai escutando barulho lá de longe e tal. Eu não deixei. Comigo não morreu todo mundo, não. Não, sabe quem morreu todo mundo, cara? Tava lá no barulho, eu falei, olha esquisito isso. Pera aí, tem um baú aqui, uma porta. Eu fui lá, abri a porta, fui na dispensa do castelo, assim, luteando. Cara, não, o meu foi diferente, então. Porque eu tava na parte das prisões, né? Quando eu abri a porta, eu tomei um susto. Porque na hora que eu abri a porta já tava acontecendo a guerra. E tava acontecendo a porradaria do caramba. E eu falei, caraca, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, que se dane, eu vou entrar na briga também. Aí eu entrei na briga, começou uma pancadaria desgraçada. Aí, cara... Só que eu não consegui chegar a tempo porque os carinhas que estavam na sala principal que a gente sai e não na entrada do castelo eram os mais fortes. E eu demorei um pouco pra conseguir derrotar eles. É por isso que eu não cheguei a tempo pra poder... É nessas horas que eu me lembro que você falou que o Paladino é realmente muito roubado. Eu não tive essa dificuldade, cara. Cara, foi difícil, porque o cara usou mobilizar a pessoa na Karlach. Daí eu tive que quebrar a concentração dele, que foi difícil pra caraca de quebrar a concentração. Outro cara lá usando a marca do caçador e tal. Foi difícil, cara. Eu tenho uma pequena surra ali, mas consegui vencer. Sempre que o inimigo faz uma concentração em alguém, eu consigo quebrar muito fácil. Eu tenho uma habilidade de quebrar concentração muito simples, cara. Você sabe qual é, mano? Não. É Divine Smite o nome. Cara, o pior, Alexandre... Pra quem não sabe, na regra do D&D, quando você tá concentrando em uma magia, toda vez que você toma dano, você tem que rolar uma salvaguarda de constituição. É um teste que você rola dado mais seu bônus, pra ver se você consegue controlar o efeito. O problema é que quanto maior o dano que você toma, mais difícil. Mais difícil é a concentração. E o Divine Smite é uma habilidade do Paladino, que quando você dá um dano corpo a corpo, além do dano que você dá, você consegue dar mais dano ainda. Então... Exatamente. Cara, só que comigo... Alexandre, eu sou barato com esse cara de concentração. Eu uso... É porque no Baldur's Gate, se você usar mísseis mágicos, cada míssel ele faz o teste de concentração. É diferente do que a gente faz. Ele segue a regra original, tá?
Então, pra quebrar a concentração, o míssil mágico é muito forte, cara. Eu usei no cara. Rapaz, agora que você falou isso, eu que me pergunto, Yuri. Não é a gente que tá fazendo a regra errado, não? Sim, a gente tá fazendo errado. A gente tá fazendo errado mesmo. Oh. Eu faço por escolha, porque eu acho meio roubado isso de Não verdade. faz sentido, porque na própria magia. Desculpa, gente, agora entrou em conversas nerds aqui de magia de DD, tá? Foi mal, mas só pra vocês entenderem como funciona a cabeça minha do Yuri. Mas se a gente olhar lá em mísseis mágicos, cara, ele fala que quando você mira no mesmo alvo, todos os mísseis acertam ao mesmo tempo, cara. Sim, Então só é que tipo. É uma aquela salvaguarda coisa... mesmo. Não, então, não é, porque aquela velha coisa do Seja Device, lembra do criador do D&D? Ele já confirmou que cada mas míssil é esse diferente. cara também, ele fica mudando as regras, escrevendo no Twitter, Cara, eu não faço assim por um motivo, porque se fosse assim, míssil mágico em uma pessoa caída era 3 falhas automaticamente. É contra a morte, que no caso é a realidade, no D&D padrão, tá? Se você usa míssil mágico contra uma pessoa caída, contra um personagem caído, ela morre, na hora. Não, tu me confessou, acabou, me convenceu. Você tá certo, o cara do D&D tá errado. É isso Tá aí. certo, E voltando, no Baldur's Gate, segue a regra normal. Eu usei, cara, 7 mísseis mágicos do filho da mãe e ele passou em todos os 7 testes. Caraca, velho. Só ficou subindo barulhinho de dado sucesso do lado dele. Caraca, velho, que miserável. Sim. E foi difícil, mas enfim. Aí a gente tem esse combate aí no início e a gente continua subindo, né? Na torre, no castelo, no Ketheric Thorn, até que a gente encontra com ele lá em cima. E pelo menos comigo, Yuri, não sei se foi assim com você. Quando eu cheguei lá, a Night Song já tava lá lutando e aí começou a rolar uma iniciativa onde ela tava junto comigo na iniciativa. Pelo menos eu me lembro assim, minha cabeça pode estar me enganando. Sim, cara, Cara, se eu não me engano, ela chegou junto comigo. Ela tava lutando antes, então foi isso mesmo, cara. Ela chegou voando, não foi? Isso aí. Então foi isso mesmo. Aí ela chega e a gente começa a luta contra esse vilão principal de Baldur's Gate, que já vai ter um plot twist, mas esse vilão principal aí, que é o General Ketheric Thorm, o imortal, que não é mais imortal, porque libertamos a imortalidade dele, que era Anjo de Selûne. Cara, essa luta eu achei meio anticlimática. Essa primeira parte da luta eu achei meio anticlimática. Eu também achei. Era o que eu ia falar agora. Muito obrigado, você já até... Cara... Se pra mim foi fácil, pra você então foi um passeio no parque, cara. Quando começou o combate com os outros inimigos lá, eu acho que ele achou que eu ia focar nos outros inimigos. Só que todos os meus personagens foram nele. Então eu bati um turno inteiro nele. Então quando acabou ali mais ou menos no primeiro turno, no final do primeiro turno, acabou o primeiro estágio. Aí ele pegou a Anjo e ele sumiu. foge. Aí eu começou cara, a comigo foi fácil, só que pra mim foi só a Karlach e o Astara que foram pra cima dele, o meu mago e a Shadowheart ficaram limpando os minions enquanto isso. Mas foi tranquilo também, demorou 3 minutos de combate só. Foi bem, eu não foco, quando tem esses buds eu nunca foco em minion. Um dia eu ainda vou me ferrar por causa disso. Alexandre, você é sem graça, você é o cara que o mestre fica chateado assim olhando. Por que você não tá focando no minion? Desgraçado. Pô, cara, tem a missão principal ali, o cara ali andando, pô. Vai matar ele Eu sou amigo primeiro. do mestre. Eu foco no Minion porque o mestre fez o Minion pra poder ser alvo de porrada. Tem que ajudar o mestre. E aí ele faz uma parada muito louca, cara. Ele foge e aparecem uns tentáculos gigantescos que pegam e saem e começam a fazer. Até agora eu não sei que o diacho tentáculo era aquele. Que isso, Yuri? Claro que sabe. Era o quê? Ah, meu Deus, tá. Vamos continuar a parada e quando chegar na hora eu vou te falar o que era. Caraca, pelo amor de Deus, cara. Claro que sabe, Yuri. Aí a gente chega lá. Aqui, cara. A gente chega ali na entrada. O que pareceu uma queda, né? Numa das torres. Isso. E sendo bem sincero, eu demorei um pouquinho pra descobrir que eu tinha que pular lá dentro. Porque quando eu olhei, eu falei assim, ó, nem ferrando, eu vou pular lá dentro. Cara, eu pulei, só que depois eu apertei pra pular e falei, queda suave, eu esqueci de usar. Eu não, cara. Eu olhei e falei, isso aqui é morte, porra. Por que eu vou pular lá dentro? Tá doido? Eu só pulei, cara, eu só pulei.
Parece um buraco pro inferno, cara. Vamos pular lá. Isso aqui no final eu pulei, porque senão não tem continuação de jogo. Então tem que pular. É verdade. E nisso que a gente pula, a gente tem a primeira revelação. E aí, daqui em diante é só um plot twist. Primeira revelação. Lá embaixo tem o que parece ser qual seria o termo certo, Yuri? Um abrigo? Um shelter? Caraca, agora que eu entendi. Tinha uma Nautiloid enterrada ali debaixo. Não brinca, sério! Eu falei que você sabia, pô! Caraca, não, agora que eu parei, é verdade, tinha uma Nautiloid. Sim, uma base secreta. E é isso, perfeito, uma base secreta. Só que é uma base secreta dos Devoradores de Mente. Tem um monte de cérebro andando. Isso. Que eles te ignoram porque você tem um negócio na cabeça. Tem todo o aspecto que tem no começo do jogo, quando a gente tá dentro da Nautiloid, né? Tem os tubos, tem até uma parada meio gore, né, cara? E a gente tem os tubos de experimento com os caras transformados em Mind Flyers também, tem tudo isso daí. E é aí que eu vou te pegar de surpresa agora, Yuri. Você libertou a galera dos tubos? Cara, eu tentei, só que eu não consegui, daí eu só fui embora. Não conseguiu? Não, eu olhei assim em volta, não vi nenhuma opção de conseguir libertar, eu falei, tô com pressa, então vamos lá. Era um painel que tava no canto, eu consegui abrir. Eu não cheguei, eu não consegui então, ficava lá. Inclusive, o líder dos Tiflins estava lá. Ele tava no tubo. Então ele não foi, ele foi sequestrado. Quando você abre o tubo, sai pessoal tanto do amigo seu quanto um monte de Midfly, né? Devorador de Mente. Sim. E cara, essa luta foi difícil, porque o Devorador de Mente tem uma habilidade que ele solta um Mind Blast, cara. Ele solta um cone de stun. E tava todo mundo apertado, porque o mapa é apertado. Então eram 3 Midflies, todos eles dando esse cone de stun. Aí não dava pra fazer nada, cara. Era só sentar e chorar, velho. Cara, Midflyer é triste. Quando encaixa o stun, nossa senhora, é triste. Cara, foi difícil pra caramba. Mas eu consegui manejar de algum jeito. E aí, conversando com esse líder Tiflin, que eu já tava pronto pra arrancar a cabeça dele, ele me conta o que aconteceu. Esse cara, ele é da classe Paladino, né? Você acredita que a Absoluta tentou fornecer poder pra ele e ele por um tempo aceitou? E aí ele ficou paralisado ali, vendo todos os colegas dele serem massacrados enquanto ele ficava lá. E aí ele retoma a consciência, ele viu a merda que fez e ele tentou fugir. Mas aí ele foi capturado. Foi isso que aconteceu. Caraca, entendi. Coitado dele. Não tô mais tão puto assim não. E aí, a gente, finalizando essa partezinha, a gente continua. Explorando. E aí a gente tem a revelação. A gente também encontra a Misora na nave, né, cara? Nossa, eu ia pular completamente. A Misora. A gente encontra um outro tubo do Mindflyer lá de experimento com nada mais nada menos que a patrona do Will lá dentro presa, a Diabo Misora. Lâmina das Fronteiras. Inclusive ela aparece um pouco antes ainda nesse segundo capítulo, né, Yuri? Falando que, obrigando o Will, né, a fazer uma missão pra ela, que ele deveria entrar numa base secreta e salvar um refém que o Catrick Torme tinha. Exatamente. Só que ela não fala quem é, não fala nada, né? E é justamente ela mesma. Cara, o que você fez com ela, inclusive? Cara, infelizmente eu usei um pouco do meu conhecimento do D&D que eu já tinha. Normalmente, pessoal, quando você mata um diabo fora dos infernos no D&D, ele não morre. Ele só volta pros infernos, infelizmente. Essa é tristeza. Daí, sabendo disso, eu não matei ela, só soltei ela, infelizmente. Mas você não negociou Não, negociei ela pra poder libertar o Will, só que aí a filha da mãe, ela vai e fala, na cláusula B, seção C, F2, B17, tá escrito lá que você tem que trabalhar por mais 6 meses antes de estar livre. Faz a mesma coisa comigo. Isso aí. E a gente salva a Misora, né, que eu descobri esses dias com outro colega meu que falou, você sabia que tem como fazer par romântico com a Misora? Caraca, o pessoal não... Caraca, o pessoal não perdoa, cara. Não perdoa. Gente, eu sei que tem até par romântico com o Halcyon em forma de urso, cara. Falaram. Halcyon em forma de urso, cara. Falaram isso pra mim também, cara. Eu não acreditei, cara. Eu não acreditei.
Alexandre, eu vi a CG, cara. Tem uma hora que tem um esquilo que ele tá olhando assim, ele só deixa cair a nós com o rosto assustado do que ele tá vendo. Ah, meu Deus. E aí a gente continua descendo ali na base deles, né? Na base da Nautiloid, até chegar na revelação da conclusão do capítulo 2, que eu vou te dizer. Cara, é uma série de revelações, não é só uma não. São várias. É várias. E antes da gente já falar a revelação, eu já te falo aqui, tá, Yuri? Polêmica aqui, já vou mandar. Eu achei que esse final de capítulo 2 foi tão impactante que ele deveria ser considerado ainda no capítulo 1, porque tornou o capítulo 1 mais fraco, o ato 1 mais fraco, e ainda digo mais. Sim, isso é verdade. E ainda vou além, tá? Sendo bem sincero, como jogador de RPG, como mestre de RPG e como jogador de Baldur's Gate, eu não tinha entrado na missão principal até esse momento. Até esse momento, eu não tinha entendido o que era a missão principal. Eu sabia que eu tinha que me livrar das larvas, eu sabia que tinha que fazer umas coisas aí, tinha que lutar com a absoluta, mas tipo, eu tava dane-se, eu não tava nem aí. E com essas revelações, aí sim eu falei, rapaz, agora a história engatou, hein? Cara, que o Baldur's Gate, ele escolheu uma abordagem de missão principal mais solta, que você vai tendo só muito pouquinho dela no começo, mas sendo guiado pela sidequest mesmo no geral, até que vem os plot twists, que é o que engata tudo. Mas, realmente, podia ter feito mais coisas no ato 1 sim, isso é verdade. Cara, eu acho que esse ato 2 foi tão bom que ele enfraqueceu um pouco o ato 1. Inclusive, eu não sei qual é a sua opinião, Yuri. No ato 1, tá? no negócio do jogo, eu dei nota 9,5 e você deu nota 9, né? Pro ato 1. Eu vou te falar, eu passo no 9,5 pro ato 2 e eu diminuo a minha nota do ato 1 pra 9, talvez 8,5, cara. Sendo bem sincero. Cara, eu não mudo a nota do ato 1 não, de verdade. Mesmo tendo essa coisa que eu acho que foi uma escolha deles um pouco infeliz, mas eu não mudo não. Eu vou te falar que o ato 2, pra mim, foi melhor do que o ato 1, cara. Eu dei essa nota pro ato 1 porque o que eu mais gostei do ato 1 é justamente as side quests em si, toda a exploração geral. Tanto é que eu não tava ligando pra main quest mesmo. E eu achei legal ela ser colocada no ato 2 assim, que te deu o motivo de ir mais a fundo do ato 3 também. Faz sentido. Uma coisa que eu gostei bastante. Faz sentido. Tanto que aí a gente começa as revelações, né, cara? Isso, vamos lá. Por parte. Primeiro de tudo... tem muita coisa. Primeiro de tudo, a gente descobre que o que tá por trás do Absoluto é um trio de pessoas. Um trio de pessoas controlando nada mais, nada menos que um Elder Brain. Gente, um cérebro ancestral. Um cérebro ancestral é um cérebro gigantesco de grande. E ele controla os Devoradores de Mente. Isso, ele é o tipo líder dos Ilitides. Ele é o centro. É o Hive Mind. Isso aí. É o centro da mente de colônia dos Ilitides. Ele controla todos os Ilitides. É um servidor gigante que controla não existe só um Elder Brain, tá? Pelo menos eu acho que não, Yuri. Cara, eu acho que existem vários, né? Existem vários, só que cada um controla meio que uma legião. É um império de Mind Flayers. E é um controle forçado, tá? O Mind Flayer não é livre, ele sempre obedece o Elder Brain. Sempre. Inclusive eu vi muita gente depois do Baldur's Gate falando que talvez quisesse fazer um personagem Devorador de Mentes. Gente, até onde eu sei, eu posso estar errado, mas Devorador de Mente não seria muito bom para player, ele não é exatamente por conta do uso de ser muito forte, não é por conta disso não, é porque o Devorador de Mentes ele tem que consumir cérebros a cada certo tempo, senão ele morre. Então assim, é uma limitação meio pesada para um jogador. Exatamente. Bem, se isso a Mesh quiserem fazer, vai fundo. Mas enfim, continuando. Além disso, desse trio que é absoluto, esse trio que você vê, ele tem uma outra coisa por trás também. Esse trio nada mais nada menos que são 3 campeões de deuses divinos do mal. Cara, deuses malignos. Catrick Thorm, o general desse exército que juntou da Absoluta,
ele é campeão de Mirko, o deus dos mortos. Deus E a da gente morte, tem cara. e a gente tem mais 2 apresentados também, né, Yuri? Que é a Orin, a Vermelha, e o Gortash, o Tirano. Isso aí, cara. Orin, que é campeã de Baal, o Isso. deus do assassinato. Isso aí. E Gortash, campeão de Bane, o deus da tirania, cara. Caraca, mano. E tipo, olha que loucura, olha que plot twist. A Absoluta é uma Elder Brain, ou seja, ela não é uma deusa. Por isso que ela controla controla entre aspas, né, conversa, os almas puras, que são pessoas infectadas com parasitas elite dos Devoradores de Mente. É porque ele controla esses seres mesmo, é um cérebro ancião. E o cérebro ancião tá sendo controlado por essas 3 pessoas. Ori, a Vermelha, Ketheric Thorm, o Imortal, e o Gortash, o Tirano. Através de uma coroa que eles fixaram na cabeça, uma coroa de Netherese. E caraca, eu esqueci de falar do Gale. Caramba! Eu esqueci de falar do Gale. Tá, para tudo, Yuri. Começa a mandar o plot até esse momento. Vai, fala, dedo do Gale. Cara, basicamente o Gale, assim que você chega na Terra das Sombras pelo subterrâneo, você encontra um mago. Esse mago fala que é amigo do Gale e tal, é do mago lá do Platum. E que ele tem uma missão pro Gale. Que ele tem um comunicado da deusa do Gale, Misra, acho que é o nome dela, a deusa do conhecimento, a deusa da magia, é do mundo de Baldur's Gate. E, cara, quando você vai pra poder conversar com esse mago, você descobre o background do Gale, que é até um pouco inusitado, eu devo dizer. Cara, basicamente, o Gale, ele é um mago, beleza, só que ele não é só um mago, ele é um mago que tinha chamado a atenção de nada mais nada menos que a deusa da magia. E além de chamar a atenção, o cara conseguiu ter a façanha de ter um caso amoroso com a deusa da magia. Ele era um casal com a deusa. Acredita nisso? O Gale não tá no meu grupo, então eu realmente não sei nada disso. Eu tava sabendo por fora, muito por fora, alguma coisinha ou outra que eu cheguei a ler na internet. Só que ele não ficou satisfeito de ser o amante de uma deusa, ele queria também reinar ao lado dela, cara. Acredita nisso? Ele não aceitou só ser o amante da deusa e pediu mais pra ela. Ela ficou puta, com razão. Desculpa, Gale, mas você tava errado pra caraca aí. Ela ficou muito irritada com razão e amaldiçoou o Gale. Amaldiçoou o Gale colocando um núcleo instável de Netherese, uma antiga civilização mágica do mundo de D&D e tal. E esse núcleo faz ele precisar consumir itens mágicos, é a maldição dele, que faz ele precisar consumir itens mágicos para poder viver, porque se ele não consumir, o núcleo mata ele, basicamente. Enfim, o que acontece é, a missão que a deusa passa é: use o seu núcleo de Netherese, sobrecarregue ele e se exploda para poder matar o Absoluto. Se exploda para poder fazer... Uma bomba nuclear. Exatamente, é literalmente uma bomba nuclear. É literalmente isso, tá? Que ele tem a capacidade que ele fala de destruir uma cidade inteira com a explosão do núcleo. E ela fala que se ele fizer isso, ela perdoa ele. Pelo que ele fez. E o seu Gale explodiu? Ele se matou e tal? Cara, eu ignorei o Gale, depois eu falei, cara, sua história é muito doida, você não aceitou só dormir com uma deusa, você tá errado, fica na cabeça agora à toa aí, que eu não quero falar com você. E você literalmente ignorou a quest dele? Ignorei a quest dele, cara. Caramba, eu imagino que deveria ter uma opção lá embaixo da base do Absoluto lá, com os 3, pra ele poder se explodir ali. Talvez. E talvez fosse um dos já finais do jogo, né? Tipo, no final do capítulo 2 você já resolve tudo, entre aspas. Talvez, pode ser, não sei. Talvez. Vai saber. Mas eu não segui. Eu deixei ele parado lá e só fui lá pra baixo com o Astarion, a Shadowheart e a Karlach mesmo. E aí, lá embaixo, a gente vê esses 3, a gente começa a ouvir um pouco deles, né? A gente vê quem eles são, quem eles estão falando, eles conversam lá, e aí eles pegam e vão embora. A Ori e o Gortash vão embora, levando o cérebro ancião, a absoluta, né, entre aspas, essa divindade falsa, que eles estavam usando só para se passar por um deus, né, e fazer a vontade deles para os escolhidos da absoluta, entre aspas, e eles vão embora. Só que o Ketheric Thorm fica, e Yuri,
Dúvida. Eu acho que foi igual pra mim, porque você falou que ele também levou a Elaine. Só que pra você também teve essa mecânica de ter que libertar ela primeiro pra depois lutar contra o Tormund? Cara, eu não sei, porque a primeira coisa que eu fiz, eu vi que ela tava presa lá, eu já fui lá soltar ela sem nem começar a lutar com o Tony antes, então eu não sei. Você foi no modo furtivo? Não, no combate, eu meio que ignorei o Catherine e falei, caraca, ela tá presa lá, sacanagem. Fui lá, soltei ela No e... meu não. depois... No meu, quando começou o combate, eu fui pra cima dele e bati nele. Só que eu não conseguia dar dano nele, não diminuía. Eu não testei. Eu deixei E ele pra depois. aí eu vi ela lá presa num círculo parasita. Tá vendo, Alexandre? Você aí com sua mania de ir pra cima do boss direto? Tá vendo? É, só que aí o jogo deve ter pensado nessa hora, ah, te peguei! Só que, infelizmente, pro jogo, a minha guerreira, ela consegue se mover muito, saltar muito, tem passo nebuloso e surto de ação. Então eu consegui livrar ela no mesmo turno. Jesus do céu, sem graça você, cara. E aí, nisso que eu libertei ela, juntou literalmente todo mundo em cima do Catrick Torme no combate. Ele também tem uns minions lá. Só que... os minions foi de boa porque o meu mago mandou uma bola de fogo e matou todos os minions de uma vez. Não, no meu eu tive que lutar. Foi chato. Foi fácil, mas foi chato. O mais difícil foi o Mind Flyer que apareceu, só que a Shadow Hearts ficou segurando ele. Apareceu o Mind Flyer? Apareceu o Mind Flyer? Rapaz, eu não tô lembrado desse cara não. Se ele apareceu, eu matei ele muito rápido. Eu não me lembro dele. Ele aparece sim, só que a minha Shadow Hearts segurou ele enquanto o pessoal lutava lá com o Torm. E no seu caso? Agora a minha pergunta. Você conseguiu matar o Torme de primeira, no modo humano? Como é que foi isso? Sim, matei de primeira. A combate não foi difícil não, foi legal, só não foi difícil, mas foi legal. É só isso? Você matou ele e acabou? Não, matei ele, aí depois ele teve a cenazinha lá dele caindo no. Mas no você, aí que eu tô perguntando, você conseguiu zerar a vida dele? Ou você só deu muito dano nele? Até ele ficar com um pouquinho de vida no turno dele? Eu não tô lembrado, cara. Porque eu queria saber, no meu ele também virou, o Mirko, ele transformou o Catrick Torme no avatar de morte. Só que eu, pra mim, minha memória pode estar falhando, mas pra mim, ele entrou nesse segundo estágio, mas eu não consegui zerar a vida dele até chegar no turno dele. Então eu queria saber se a gente conseguir matar ele antes de chegar no turno dele, se não tem a luta contra o Avatar. Cara, não tenho nem ideia, cara. Verdade. Tá pesquisando ou jogando de novo. depois eu vou pesquisar isso, que é uma dúvida que eu realmente tive. E aí ele cai no poço, né? Ele pede ajuda de Mirko e Mirko ajuda ele, transformando ele no avatar do Deus dos Mortos. E crítica pesada. A luta foi extremamente fácil pra mim e extremamente chata, cara. O Avatar eu achei fácil também, cara. O Avatar, eu não sei se foi porque eu tirei 2 críticos com o Astarion e a Karlach. Acho que isso ajudou. E o Mabaco também ficou usando magia de nível alto no bicho, então. Cara. Tanto é que o que me dava mais trabalho foi mais de Flare, tava vivo ainda nessa hora. Deu mais trabalho que isso. Não, cara, no meu caso eu não tive essa facilidade nos críticos, mas o combate foi extremamente fácil. Era só um amontoado de osso que batia, cara. A gente enfiou a porrada nele e aí ele morreu. Foi isso, basicamente também. Cara, eu fiquei decepcionado porque quando fez aquela cena, quando veio aquele bicho, eu falei, cara, fase 2 boss agora virou Dark Souls, mano. Cara, o problema que eu achei foi que ele tinha muito pouca vida. Ele tinha muito pouca vida. Sim. Ele tinha menos. Também era meio bosta, cara. Ele tinha mesma vida. Ele tinha menos vida que o chefe da Forja lá, cara. Tinha 300 chefe da Forja, o Avatar tinha 200 de vida. Cara, muito pouca coisa. Eu vou te falar, não é criticando o Baldur's Gate assim, tanto que eu falei pra vocês, eu já até antecipei a minha nota, né? A nota do capítulo 2 pra mim é 9,5, só que esse chefe final foi muito anticlimático, cara. Foi muito anticlimático. Eu não achei nada legal, foi muito fraco. Assim, eu também Eu tô jogando no normal, né? Eu tô jogando no normal. Talvez quando você joga no estrategista seja bem diferente a situação.
É verdade. Mas eu também achei bem fraco, cara. Tanto é que pra mim o final mesmo do ato 2 eu nem ia. É quando você tem Não, toda a parte depois. Mas esse, de certa forma, é o boss final, cara. Não tem outro boss, tem? Depois Sim. disso aí. Não, tem só um encontro lá depois que a gente vai chegar, mas é o boss final. E aí, derrotando o Ketchuk Torm, a gente derrota, entre aspas, o general da Absoluta. Porém, a gente não consegue parar o exército da Absoluta, né, cara? O exército da Absoluta começa a marchar para Baldur's Gate. E a gente pega também, matando o Ketchuk Torm, a gente pega a primeira pedra. Uma das 3 pedras que controlam o Elder Brain. Que, inclusive, na verdade, que controla a coroa, né? Que tá no Elder Brain. Aí a gente controla. Você controla a coroa que controla o negócio. Então você controla o negócio. É isso aí. E só pra vocês verem, esse é o nível do poder dessa criatura, esse Elder Brain, tá? Precisa de 3 campeões divinos pra poder conseguir controlar ele. É uma criatura legal. Provavelmente vai ser o boss final, né, do jogo. Imagino que sim. E aí, tudo feliz, tudo tranquilo, todo mundo alegre. Bora pra Baldur's Gate, né, Yuri? Que é o início do terceiro ato. Você volta pro acampamento, começa era isso que a gente achava. Aí tem uma surpresa no acampamento, sem essa daí, o cabelo da Shadowheart muda de cor. Cara, eu não entendi da onde que veio isso. Mas não. Mas, assim, antes disso, nessa mesma festa do acampamento, a Shadowheart conversa com a Elaine, né? E é feita uma revelação, né, Yuri? Na verdade, ela era uma adoradora de Selûne, a deusa da lua, a mãe da Elaine. Isso aí. E os pais da Shadowheart foram mortos. Quer dizer, o pai dela foi morto pelo culto de Char, cara. Não. Triste, cara. Isso? Não, isso, foi capturado, é verdade. Foi capturado. Porque, inclusive, esse vai ser a história do ato 3. Isso, eu confundi, desculpa, eu confundi. Sim, é isso aí. O pai dela é capturado. Caraca, a história mudou mesmo, hein? O pai dela é capturado. É que teve toda aquela situação dele, que o lobo que, da visão dela, da alma dela, o lobo que o culto de Char cerca, não era o lobo, era o pai dela. Era o pai dela. E aí ela tem essa descoberta, né? E todo mundo alegre, todo mundo feliz. Tem até uma cena romântica ali no final pra quem fizer um romance com a Shadowheart. Tem uma cena românticazinha entre o seu personagem e ela. E todo mundo é preparado pra ir pra Baldur's Gate. Porém, antes de chegar de Baldur's Gate, tem uma emboscada maravilha. Cara, Yuri, eu vou te falar, nessa hora eu tomei um susto. Porque do nada apareceu 2, 3 monges de Githyanki metendo a porrada. E eu falei assim, ó, malditos, que eu fiz a parada das montanhas, né? Lá com a deusa Githyanki e tal. Eu pensei na hora, eles vieram atrás de vingança. Não tinha nada disso. Cara, como eu não fiz, eu nem pensei nisso. Eu nem pensei nisso, cara, como eu não fiz essa parte das montanhas. Mas te falar, cara, os mongezinhos foram difíceis pra mim, tá? Cara, nossa senhora! Eu vou te falar, primeiro vem esses 2. Eram 3. Esses 3. Como foi uma luta matar um e eu vi que tinha um portal atrás deles, eu falei, eu vou fechar o portal. O meu intuito era fechar o portal. Só que quando eu cheguei lá com o meu personagem principal no portal, ele entrou no portal. E aí levou o resto do grupo também. E aí parou toda a luta e já começou a continuação, entendeu? No meu caso, eu vi que tinha lá o objetivo. Entre no portal, você tem 3 turnos pra estar no portal. Daí eu só entrei. Você acredita que eu não li? Tá vendo? Mas aí você entra no portal e você finalmente descobre o que era aquele artefato, cara, que tava com a Shadowheart. Na verdade, no meu caso, eu descobri antes, porque lá nas montanhas eles já tinham me explicado o que era, e inclusive eu já tinha entrado no artefato. Eu já tinha entrado no Prisma Astral já. Só que... então eu já sabia o que era, já sabia o que tinha lá dentro. Mas eu não sabia das 2 revelações que é contada agora no final do capítulo. Quando a gente entra dentro do Prisma Astral, quando a gente entra nessa parada astral, a gente vê esses monges Githyanki lutando contra um devorador de mentes. Com uma roupa diferenciada, né? Uma parada meio imponente, né, Yuri? Sim. E eles estão tentando libertar um Githyanki que tá preso
dentro de uma espécie de cúpula, né? De uma barreira. Uma esfera, uma barreira lá, tá preso, sendo subjugado lá dentro. E o Elite, o Devorador de Mente, tá tentando manter ele lá. E quando a gente chega perto, a gente tá lutando contra os monstros e tal, que eles também estão atacando a gente. E quando a gente chega perto, o Devorador de Mente se aproxima da gente e fala que ele era a mulher, a acompanhante dos sonhos. E nessa hora eu falei, eu sabia que você não era... Pra mim foi uma surpresa. Não, cara, eu sempre duvidei dele, eu sempre duvidei desse desgraçado. Quando se revelou, eu falei, eu sabia, vou te matar. Matei ele e morri. É porque ele é o que impede, né, da ligação com o Elder Brain. Ai, como eu fiquei chateado com isso, cara. Queria ter matado ele. Aí, cara, ele começa a falar que ele tava me protegendo, que não sei o que, e eu não sou uma pessoa preconceituosa. Eu olhei pra ele e falei, bom, ele é Mid-Flyer, mas ainda é a mesma pessoa, eu vou ajudar ele. E aí eu fui ajudar ele. Entendi. Eu fui forçado, porque como eu matei ele, deu game over porque eu matei ele, eu tive que voltar ao save, porque, né, não toda opção, e aí tive que ajudar ele. E aí a gente descobre quem é o Githyank que está preso na esfera. O Githyank que está preso na esfera é nada mais, nada menos que Morpheus, o príncipe da raça Githyank. E aí, explicando um pouco da história da Lorde Githyank no Baldur's Gate, pelo menos foi o que eu entendi, foi o seguinte. Há muito tempo teve a Githyank lá, chefe, beleza e tal, e ela teve um filho, que foi esse Orpheus. E esse cara é muito poderoso. Os Githyanks, eles são uma raça que eles eram escravos dos Mid-Flayers, dos Devoradores de Mente. Só que eles se rebelaram e agora tem uma guerra acontecendo absurda, que é dos Githyanks contra os Mid-Flayers. Os Mid-Flayers querendo fazer um grande designer, né, um grande... conquista total. Isso daí é o objetivo do Mid-Flyer desde o D&D padrãomente. Isso daí. E os Githyanks tentando parar esse objetivo final deles, junto com a rainha deles, que é a Valakith. É uma deusa barra, não é deusa, é quase lá, mas não é uma deusa completa. Só que a gente descobre que na verdade ela não deveria ser a rainha dos Githyanks. Quem é o rei dos Githyanks é esse Orpheus. Ela maquinou e usurpou o trono dele. Inclusive a quest da Lae'zel, ela tem tudo a ver com isso, tá, Yuri? Ela não tá no seu grupo porque você matou ela, mas tem tudo a ver com isso. Dela salvar o Morpheus pra poder... Agora eu não sei se é Orfeu ou se é Morfeu. Não sei, cara. De verdade. De qualquer jeito, salvar o príncipe pra poder tirar a Valakith do poder e trazer uma nova ordem pros Githyanks, numa ordem de paz, né, uma ordem de liberdade e tal. Cara, e eu pretendo libertar ele, né, pelo menos. Eu também, eu pretendo, assim que tiver mais chance de libertar ele, ele me proteger e de poder matar o Imperador, eu mato. Você não quer libertar ele, você quer matar o Imperador. Exatamente, cara. O que eu puder fazer pra ficar contra os Mid-Flayers, o Imperador, e tirar esse bicho da minha cabeça, eu tô fazendo, cara. Assina embaixo. E aí, menos fazer pacto com o diabo lá. Isso não faço, não. E aí, o Mid-Flyer barra companheiro dos sonhos, que tava se vestindo de mulher pra poder chamar a atenção. Pior que ele ainda fica como mulher e fazendo vozinha sensual e tal. Nossa senhora. E pelo que eu percebi, você ainda tem que fazer o romance com ele. Jesus, tem mesmo. Só que o dele foi diferente. Ele jogou uns papos aí de romance pro meu personagem. E aí eu mandei pra ele, eu falei, olha só, a gente é só amigo, tá? Não vem jogar essa não. Foi o Gale, comigo também. O Gale também quis fazer romance comigo, eu falei, Gale, não cara, valeu, fica aí sozinho à noite, tá? Desculpa. Foi isso aí que eu fiz também. Aí ele se apresenta como esse Mid-Flyer chamado O Imperador, né? Que é um nome que, pelo que eu entendi, deram esse nome dele como escárnio, como menosprezar ele. Só que ele adotou esse nome meio que como um símbolo, né? De liberdade. E aí vem
uma escolha que é o final do plot twist. A quest principal mantém a mesma, não muda nada, ele continua tudo igual, né? Ele só te dá essa nova informação desse príncipe Githyank preso. Inclusive é o poder do príncipe Githyank que te impede de se tornar do seu personagem se tornar um mid-flyer. Por isso que é do Game Over pra mim, que eu matei ele, o príncipe não quis e eu morri, tá? Não, na verdade não, é por causa do seguinte, o príncipe ele não controla o próprio poder, ele tá preso e o imperador que usa o poder dele, então se matar o imperador... Assim que matou o imperador, o cérebro consegue ver a gente. Isso aí, e aí dá esse problema todo. Só que aí que vem o caso, Yuri. Nesse finalzinho do ato 2, o imperador dá pra gente um parasita tunado, um parasita super forte. Eu não sei. E ele fala, abraça seu potencial, tome esse poder. E meu amigo, assim que ele me deu esse item na mão, eu falei, é nóis. E joguei pra dentro, cara. Jesus do céu. Cara, esse item nem o Astarion quis usar, tá, Alexandre? Nem o Astarion quis usar. Pra você ver, o meu personagem usou e o meu personagem virou meio elite. A evolução, a combinação perfeita entre... Eu não sei se eu posso falar humano e elite, porque no meu caso o meu personagem é humano. Elitide. E se você jogar de outras raças, provavelmente vai ser combinação de outra raça. Mas é um elitide, mas não é um mid-flyer. E aí fica as veias pretas no rosto. É bem doideira mesmo. Só que desbloqueou alguns poderes bem legalzinhos de mid-flyer. E cara, aumentou muito o poder, de verdade. E você não quis usar, né, Yuri? Não vou usar, cara. Não vou usar. Alexandre, você não vai me converter. Eu não, porque inclusive eu quero ver aonde que isso vai dar. Vamos ver onde que isso vai dar. Você tá falando que isso vai dar ruim. Eu tô falando Eu tô apostando, cara. Eu tô apostando. Tá tudo tranquilo. Compra um lanche pra você, depois na rua você estiver. A gente aposta um Subway, pode ser? Pode ser, fechou. Então beleza, então fechou. Cara, e a gente termina esse capítulo com essas revelações do príncipe Githyank que tá preso. Ele é o responsável por você não virar um mid-flyer. Ele é o responsável por tudo que tá acontecendo dessa proteção do prisma astral. A mulher dos seus sonhos que tentava te ajudar, na verdade, é o mid-flyer. E depois, quando você termina as coisas, você volta pro seu acampamento, finalizando o ato 2, sabendo que você tem que ir pra cidade de Baldur's Gate e sabendo que você tem que enfrentar mais 2 campeões de deuses maléficos, a Orin a Vermelha e o Gortash o Tirano, que inclusive a gente vai abordar logicamente no review do ato 3. Que a gente tá jogando ainda, tá, pessoal? Que vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, mas que, pra o que tudo indica, o ato 3 não só é a finalização, como é o ato principal, né? O que vai chamar mais atenção, mais... É o nome do jogo, né? Baldur's Gate. É o nome do jogo, a cidade de Baldur's Gate. Cara... Vamos guardar essa animação pra quando a gente fizer o vídeo do ato 3, né? Vamos lá, vamos guardar assim. E assim a gente finaliza o nosso review do ato 2 de Baldur's Gate, né, Yuri? Isso aí, cara, finalizando, de novo, maravilhoso, cara. Eu mantenho o meu 9 por enquanto, não vou mudar nem pra baixo nem pra cima, acho que o jogo é um sólido 9, tem um probleminha aqui ou outro que acabou me incomodando durante a gameplay. Por exemplo, a parte lá do pouco uso da maldição, da maldisombra, coisas assim. Um pouquinho. Minha crítica também eu tô sentindo falta de mecânicas únicas, como foi na luta da Forge contra Sim, coisas assim, tô sentindo falta disso também. Eu gostei mais de combos aleatórios, como os bichos que excelênciam e tal. E só isso que eu tô tendo de reclamação, cara. Tirando isso, o jogo continua maravilhoso pra mim. História boa, a gameplay boa. Só tá faltando um pouquinho de inovação nessas horas aí. Só isso. Eu vou dar a nota 9,5 pro capítulo 2, mas como ele me apresentou a quest principal no capítulo 2,
E o que eles tinham me apresentado no capítulo 1 ficou meio destoante, eu não achei muito legal essa forma de apresentar. Parecia um roteiro, não parecia nem o mesmo roteiro, parecia coisa diferente. Como eu falei, eu diminuo a nota do capítulo 1 para 9, deixo a nota do capítulo 2 para 9,5, ou seja, eu ainda tô adorando o jogo. Se a gente tirar uma médiazinha aí, seria 9,25 a nota do jogo. Tô adorando. Gente, esse jogo é realmente muito bom. Traz a essência do RPG. Na verdade, traz a essência do RPG além mais ainda. É literalmente um RPG... Pô, parece que eu tô jogando aquelas campanhas prontas, né, Yuri? Sim, verdade, cara. Lembra muito. É muito legal mesmo, cara. É muito bom, cara. Eu tô jogando já pensando na minha próxima gameplay, cara. Já tô jogando aqui pensando aqui pra fazer a próxima gameplay. Eu também, cara. Na verdade, eu já iniciei a próxima gameplay, né? Só que eu dei uma parada, porque é a gameplay principal. Mas, cara, tá muito legal. Cara, valeu as horas investidas, valeu a atenção dada e, poxa, Larian, vocês estão de parabéns, cara. De verdade. Tá indo, cara, muita coisa, muito bom. E é isso, né? É isso aí, falamos até juntos. E é isso aí. A gente finaliza o nosso episódio do Ato 2. Palavras finais, Yuri? Cara, jogo incrível, sério, gente. Se não jogaram ainda, estão aqui até agora, vocês são corajosos, parabéns. Mas, sério, joguem. Joguem, vai cada segundo, cara, de verdade. E as minhas palavras finais são: muito obrigado a galera que tá aqui com a gente, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio longuíssimo até o final. E, gente, eu gostaria de fazer um pedido pra vocês agora aqui no final do podcast. Eu e o Yuri, a gente tá tentando entrar nesse ramo aí do YouTube, né? A gente ainda não tem condição de fazer coisas muito extravagantes como a gente queria fazer, uma edição mais legal, uma coisa mais chamativa, mas a gente tá tentando aos poucos, tá melhorando aos poucos. E a gente já tem a nossa primeira meta, né, Yuri? Que é alcançar os 1000 inscritos, né, cara, no nosso canal. Isso aí. Quem puder, quem acompanhar esse programa, a gente atualmente tem muito poucos inscritos, tem mais visualizações nos vídeos do que inscritos. Então, se puder, por favor, vocês que estão nos ouvindo aqui, se inscrevam no canal, compartilhem com aquele seu amigo que sabe que gosta de RPG, que gosta de cultura pop, para ele dar uma escutada também. Talvez ele vai gostar, talvez ele vá se inscrever. Essa é a nossa primeira meta do canal. A gente tem poucos vídeos no canal, mas estamos gostando muito de fazer esse trabalho, tá? De fazer essa empreitada no YouTube. Obrigado a todo mundo que tem nos ajudado com like, com visualização, com comentário. E por favor, gente, eu não gosto de pedir, tá? Realmente, pra mim, tanto que eu não pedi nos outros programas, mas por favor, se inscrevam no canal. Essa é a nossa primeira meta, a meta de 1000 inscritos. Se vocês puderem nos ajudar nessa empreitada, a gente vai tentar o máximo valer a pena o investimento do tempo e o investimento de atenção de vocês. Não é, Yuri? Sim, pessoal, qualquer ajuda tá sempre bem-vinda, gente, de verdade. Por mais pequena que possa parecer pra vocês, já ajuda muito a gente, de verdade. Então, é isso aí, gente. É isso aí, galera. É de coração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa sessão de hoje. E fiquem aguardando as próximas, na verdade, que as próximas sessões sejam melhores do que as anteriores. Sempre. E é isso. Yuri, mais um programa concluído. Fechando o play? Fechando o play. Valeu, galera.